Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal. Muito boa tarde também, em nome do CDS, as boas-vindas aqui a esta Comissão e não queria deixar de lhe agradecer a sua intervenção inicial, que foi uma intervenção muito clara e, de alguma maneira, que resumiu todo este processo de capitalização de uma forma muito clara e muito simples, ajudando até, pelo caminho, a desmistificar algumas questões que têm sido levantadas nesta Comissão e não só, sobre todo este processo. E falou aqui de algumas noções elementares, mas que são importantes para perceber, quando estamos a falar do sistema financeiro e do sistema bancário, daquilo que estamos de facto a falar. O modelo de negócio do banco, como disse, e só posso concordar, é de facto o de mediar a vontade entre aqueles que querem remunerar as suas poupanças e aqueles que procuram financiamento. E neste meio, neste centro onde se localizam os bancos, há de facto uma dicotomia de incentivos. Quem quer remunerar as suas poupanças quer segurança, quem precisa de convencer um banco de que precisa de investimento, muitas vezes só tem a oferecer risco. E isso obriga naturalmente, como também aqui se falou, a avaliações de risco, à questão das fixações dos juros que estarão ligados a isso, e obriga a que o Estado tenha uma exigência grande para os bancos para garantir que os incentivos que se dão à atividade bancária vão no sentido de não exacerbar os riscos na procura de bons resultados. E tomamos boa nota de que o Sr. Governador do Banco de Portugal referiu no passado, uma postura pouco conservadora perante o risco de algumas instituições de crédito. E o Estado tem a obrigação de impor regras que garantam a segurança dos depósitos e a segurança de todo o sistema. Porque quando falamos de riscos sistémicos por algumas entidades que com as suas ações podem provocar riscos sistémicos, estamos a falar também, como já vimos no passado, de uma potencial intervenção do dinheiro dos contribuintes em matérias para onde ela não devia ser chamada. Esta operação, que reforça aquilo que disse, vem no sentido do quadro regulatório ter passado a ser mais exigente face àquilo que nos mostraram nos últimos anos na área bancária, obrigou a que os bancos reforçassem os seus rácios. E a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer era se não tivesse havido este tipo de mecanismo e os bancos tivessem no mercado de capitais procurado reforçar e não tivessem conseguido cumprir, nomeadamente, as exigências ao nível do Quartile 1, o que é que teria acontecido? O que é que teria de ter feito o Banco de Portugal, por exemplo? O que é que teria de ter feito o Banco de Portugal se um banco chegasse ao final do ano de 2012 e dissesse: eu não estou a cumprir aqueles critérios? Nós podemos perceber também qual é o custo de oportunidade, de alguma maneira, deste tipo de intervenção. E depois gostávamos de perceber este dinheiro agora injetado, que vem numa tranche, digamos assim, para facilitar, especificamente prevista para este fim no plano de assistência económica e financeira, obriga também as instituições perante o Estado. E aquilo que aqui já referiu do cumprimento dessas obrigações, há naturalmente a nossa vontade, que é a de que este dinheiro regresse o mais rapidamente possível, enfim, a quem o emprestou, para que os contribuintes portugueses também não estejam a suportar esses encargos. E eu julgo que, apesar de tudo, é bom de dizer, o sistema de incentivos que se criou para que os acionistas e os stakeholders dos bancos desejassem o mais rapidamente possível o fim da presença do Estado nesses bancos é, à partida, bastante bem feito. Ou seja, os custos que isto traz para os bancos, o facto de estar um elemento estranho na administração, etc., incentiva, de facto, parece incentivar de uma forma bastante eficaz os bancos a que queiram terminar rapidamente essa situação. E, portanto, o mais rapidamente possível, naturalmente que depende das condições do mercado, se consigam obter outras vias de financiamento que não a deste programa e que saiam. Mas também temos que lhe dizer também, já tivemos aqui
no passado, operações parecidas, mas feitas de supetão, e não, por exemplo, como aqui referiu muito bem em relação ao Banif, de um processo que culminou ao fim de 9 meses de análises exaustivas, mas já tivemos aqui quem nos falasse de intervenções bem-sucedidas e que os contribuintes não iam sair lesados no final do processo. E, portanto, o Banco de Portugal, de alguma maneira, poder-nos também ajudar a perceber como é que avalia o risco desta intervenção, nomeadamente no Banif, onde o Estado entra, de facto, com ações, do capital diretamente e não pela via indireta das obrigações. Como é que avalia o risco para o Estado, para o contribuinte dessa ação, dessa intervenção? Olhando também para o passado e olhando para os instrumentos que estão na mão do Banco de Portugal enquanto supervisor, o que é que lhe parece que o Banco de Portugal podia ter mais à sua disposição ou que sente falta para agir nesta matéria em concreto, mas também no futuro, para que este tipo de intervenções, independentemente se vierem de alterações do quadro regulatório, se vierem da vida normal interna dos bancos, de problemas com as imparidades, etc., o que é que considera que se tem que verificar para que estas intervenções não sejam de futuro uma realidade? Por fim, eu acho que o Sr. Governador do Banco de Portugal deixou um número muito importante aqui, que passou, se calhar, ligeiramente despercebido, quando nos disse que o setor exportador aumentou, o crédito concedido ao setor exportador aumentou 5,4% no último ano. Se bem percebi, já não estava na sua intervenção escrita, foi numa resposta à pergunta do deputado João Galamba. E isso é algo que nos deixa otimistas, enfim, conhecemos todos a realidade económica, sabemos que os problemas que a nossa economia tem, mas deixa-nos relativamente otimista que este setor, ou pelas necessidades de investimento, ou pelas necessidades do seu funcionamento normal, está a ter necessidades crescentes que permitirão fazer deste setor, na lógica do programa de assistência financeiro de reestruturação da economia, poderão fazer e ser o motor do crescimento económico que aguardaremos possa começar durante o ano que vem. E disse outra coisa muito importante que eu também não queria deixar passar, que é, alguém poderá dizer que nós poderíamos usar este dinheiro, outro dinheiro, para incentivar a procura interna, pela via do dinheiro do Estado, e com isso ajudar à recuperação da economia. Mas, de facto, nós só podemos usar os dinheiros do Estado para financiar o que quer que seja, se o tivermos. E se o tivermos, exige que tenhamos acesso a financiamento externo. Neste caso, ele é condicionado da maneira que se conhece, apesar do sucesso da recente colocação no mercado. Se nós não tivermos dinheiro, até podíamos querer fazer o que quiséssemos. Com um dinheiro inexistente, estamos sempre a falar num jogo de possibilidades. Em todo o caso, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos, no fundo, é a pergunta que lhe gostaria de deixar, a fazer exatamente aquilo que nos últimos, cada um escolherá o seu período de tempo, nos últimos 15, 20 anos o Estado fez, de alguma maneira, e que trouxe exatamente a uma situação de insustentabilidade das contas públicas e do financiamento externo, não só do Estado, mas também, e porque é isso que nos deve preocupar aqui também, do financiamento das empresas no exterior e no estrangeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Governador. Sr. Deputado pôs uma questão interessante que vale a pena ser colocada, que é a seguinte: e se não recapitalizássemos? Imaginemos que agora nos dizíamos não recapitalizávamos. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos bancos solventes, com capitais positivos, o rácio médio andava em torno dos 8%, tínhamos uma desconfiança do mercado financeiro acerca dos bancos portugueses, e o que é que íamos ter, basicamente? Íamos ter uma situação com dois riscos. Um primeiro risco era o de que o prémio pago pela economia portuguesa aumentasse, isso é um custo, e o segundo risco era o de que, com os acidentes próprios da evolução conjuntural, que é negativa do ponto de vista dos resultados dos bancos e, portanto, negativa do ponto de vista dos capitais, um banco ficasse abaixo do limiar de acesso à liquidez, sendo solvente, de acesso à liquidez do BCE. O que significa que a consequência do não recapitalizar seria reduzir o financiamento da economia. E reduzir o financiamento da economia significa adicionar menos a menos, que neste caso não dá mais, dá menos. Ou seja, aos elementos de contração que já resultam
do programa de ajustamento, haveria outro elemento de contração. O que significa que há, obviamente, um interesse público associado à recapitalização, tratando-se de empresas, de bancos que estão solventes, isto é, têm capitais positivos, e tratando-se de, por outro lado, de bancos que têm um papel relevante no financiamento da economia e tratando-se ainda de bancos que demonstraram a sua viabilidade. Mas vamos mais longe. Vamos imaginar que não recapitalizávamos e a desconfiança dos mercados se acentuava. Não era só o problema do financiamento, ou melhor, do financiamento externo que estava em causa. Era o problema da confiança interna. E quando nós estamos a dizer a alguém, os bancos estão bem capitalizados, estamos a lhe dar uma grande garantia do ponto de vista de confiança. É a mesma coisa que quando o seu deputado entra no seu carro e lhe dizem os travões estão bem, pega no carro de uma forma diferente se lhe disser os travões falham de vez em quando. E aí altera completamente o seu comportamento. Ora, o que nós não podíamos ter, e não podemos ter porque é o ativo mais precioso de que dispõe a economia portuguesa, é a confiança dos portugueses e dos depositantes no sistema financeiro. Portanto, o que nós estamos a dizer é que nós temos hoje um sistema bancário bem capitalizado, mais capitalizado do que a média europeia e, portanto, a confiança no sistema, por parte das famílias, pode aumentar. E se há alguma coisa que nos podemos congratular é que, contrariamente aos restantes países do programa, nós tivemos um comportamento notável do ponto de vista da evolução dos depósitos, o que é muito importante do ponto de vista da estabilidade, porque se houvesse um comportamento desfavorável dos depósitos, isso teria impacto, obviamente, a vários níveis, nomeadamente ao nível da atividade económica. Portanto, aí produziu-se um bem público em paralelo com o bem público que estamos a produzir do lado de financiamento da economia. E não é senão por isso que os outros países fazem o mesmo quando estão confrontados com situações desta natureza, qualquer que seja a sua orientação política, e encontramos países de uma orientação política mais à esquerda, países com uma orientação política mais à direita, mas se há um ponto onde todos convergem, é que no sistema financeiro, com o sistema financeiro, temos que trabalhar com o cuidado necessário, sobretudo para prevenir qualquer problema, mas se por acaso existe um problema, é preciso proceder à capitalização. E aqui o problema não era senão um. Com bancos que não têm acionistas com bolsos profundos, que não têm capital, não há nenhuma forma de os obrigar a aumentar o capital. É preciso encontrar soluções transitórias que deem aos acionistas a possibilidade de trazer o capital para os bancos. E é essa a lógica de um programa de recapitalização. É manter os acionistas interessados na instituição, mantendo e protegendo o interesse do contribuinte ao mesmo tempo. Esta questão é uma questão importante e explica depois porque é que os países mais, digamos, mais expostos a um risco desta natureza e com maior debilidade do ponto de vista de finanças públicas, foram todos convidados a estabelecer o que se chama um backstop facility. Os espanhóis estabeleceram o FROB, todos estabeleceram a backstop facility. Os únicos que não precisam de estabelecer são aqueles que, por definição, ninguém duvida que têm o dinheiro para acudir a um banco se for necessário. Ninguém vai pedir aos alemães para me demonstrarem lá que têm aí uma backstop facility, porque eles conseguem resolver o problema do seu sistema financeiro. Ora, aí entronca a questão da necessidade de um fundo dentro do programa especialmente dedicado para este efeito. Para utilizar uma imagem, o fundo funciona como um mecanismo de persuasão de terceiros quanto à capacidade de resolver um problema, se o problema se colocar. É uma espécie de extintor. E o extintor não existe para ser utilizado, existe em caso de. Mas, e é por isso, e já agora permita-me, e é por isso que nós não podemos
pensar que o facto de termos feito a capitalização nos dispensa de manter um mecanismo disponível. Porque enquanto a conjuntura económica for o que é, obviamente há sempre riscos que são os que só resultam da conjuntura económica, e aí o que disse o deputado Dr. João Galamba não pode senão ser recordado, ou seja, a deterioração da conjuntura económica reflete-se necessariamente no balanço do banco. Não tínhamos dúvidas, não. O incumprimento pode surgir por duas vias, ou três, aliás. Podem surgir por fraude, que não é o caso, pode surgir por excessivo otimismo na atribuição de crédito, às vezes acontece, e pode surgir por deterioração da conjuntura económica. Ora, o que está aqui maciçamente em causa é uma deterioração da conjuntura económica num quadro de ajustamento estrutural da economia portuguesa, onde os setores não transacionáveis têm que evoluir. É claro que, e temos que o dizer muito claramente, é claro que nós conseguimos conduzir este processo com um grau de concertação interessante entre as autoridades públicas, o Banco de Portugal e os próprios bancos. Porque se tivesse havido algum desentendimento, nós não dispunhamos das armas legais que seriam necessárias para este efeito. Ainda não tínhamos um mecanismo de resolução, ainda não tínhamos um fundo de resolução, ainda não tínhamos a capitalização forçada e, portanto, funcionariam sempre como obstáculos os atos societários e os órgãos societários e, portanto, a intervenção pública estaria muito condicionada. É evidente que se mantinha sempre uma arma nuclear, que é uma arma nuclear que eu julgo que ninguém estaria interessado neste momento em utilizar, que era a arma da nacionalização, que está fora de questão. Portanto, neste momento nós temos que reconhecer que, não obstante não dispormos do quadro jurídico ainda completo, porque vai ficar completo agora, foi possível, de forma concertada e com convergência de interesses e sem grande ruído, levar com que os bancos tomassem as atitudes convergentes com o interesse público e assumissem compromissos que são compromissos muito firmes, obviamente com o seu próprio interesse, porque estão interessados na criação de valor que há de resultar dessa operação, mas assumiram compromissos muito firmes. E, portanto, aí eu diria que conseguimos, com um quadro legislativo que ainda estava imperfeito, vai ficar mais completo, espero que fique completo em breve, conseguimos aquilo que os quadros legislativos mais perfeitos normalmente visam e às vezes fazem-no com mais ruído. Há uma questão aqui que é esta, a questão do risco. É evidente que a questão do risco é inerente ao negócio bancário. Aliás, há dois negócios que só trabalham com risco. É a banca e os seguros. A banca trabalha com risco ao conceder crédito, os seguros trabalham com risco ao cobrir o risco. O seu negócio é risco. Portanto, se alguém pensa que faz banca ou seguros sem risco, não, a menos que seja apenas uma casa que aluga cofres fortes. Mas não, isso não é negócio, pelo menos em países como o nosso. Portanto, o que significa que a grande questão que se coloca sempre é a qualidade da gestão. É a qualidade da avaliação de risco, a qualidade de controle de risco e, depois, a qualidade de acompanhamento do risco. E aí, nós dizemos isso no texto que distribuímos, que isso é uma matéria que tem três patamares. Tem um primeiro patamar, que é o modelo de governo das instituições. Se o modelo de governo das instituições não for o adequado, começa mal. Controle de risco, compliance, isso tem auditoria interna. Depois tem um segundo patamar, que é o patamar externo, que é dado pela auditoria externa. E depois tem um terceiro patamar, que é a supervisão prudencial e a qualidade de supervisão prudencial. Nós temos que trabalhar nesses três patamares. E esses três patamares asseguram a gestão do risco, mas não asseguram a produção de resultados, porque além do risco é preciso produzir resultados. E é por isso que a qualidade, a motivação das equipas, tanto de gestão como as equipas que estão no terreno, são fundamentais. E o que eu espero é que o processo de estruturação que estas instituições vão ter seja feito num contexto que não diminua a motivação de quem lá trabalha
e que, por outro lado, seja feito com a inteligência necessária, com a visão, para perspectivar a instituição em termos de futuro. Porque cada uma destas instituições tem um papel a desempenhar na economia portuguesa. Há um papel, por exemplo, que não foi relevado suficientemente no caso do Banif, mas que para mim é relevante. O Banif é a única, não é a única, mas é a instituição financeira mais importante junto de algumas comunidades de imigração portuguesas. As remessas de imigrantes, como sabem, têm tido uma evolução positiva, e ainda bem, porque isso só contribui para aliviar a nossa restrição externa. O que significa que tem um papel importante. O Banif tem um papel importante nos arquipélagos. É um operador importante nos arquipélagos. O Banif, além disso, tem um papel importante junto a um tecido de PMEs. É, portanto, um ator que é preciso que seja perspectivado e, digamos, potenciado dentro do business plan para exercer esse papel de forma mais eficiente. Muito obrigado, Sr. Governador.